O lugar onde a casa aprendeu a pensar. Eu nunca acreditei que lugares pudessem observar pessoas. Sempre achei que essa ideia era coisa de superstição, medo antigo herdado de quem precisava explicar o que não entendia. Até o dia em que aceitei tomar conta daquela casa. Uma casa isolada, antiga, esquecida até pelo próprio bairro. Não havia histórias famosas sobre ela, nenhuma tragédia conhecida, nenhum assassinato, nada que justificasse o silêncio pesado que envolvia aquele lugar. E talvez esse tenha sido o primeiro erro, achar que o perigo sempre precisa de um passado violento para existir. A casa ficava no fim de uma rua sem saída. Não era grande, mas parecia maior por dentro, como se os corredores se estendessem além do que deveriam. A pintura externa estava descascada, mas a estrutura era firme. O dono havia se mudado às pressas e precisava de alguém que ficasse ali por algumas semanas. Pagava bem. Dinheiro fácil. Pelo menos era o que eu pensava. Na primeira noite, nada aconteceu. Caminhei pelos cômodos, organizei minhas coisas, liguei a televisão para quebrar o silêncio. Dormi mal, mas atribuí isso ao ambiente estranho. Na segunda noite, percebi algo diferente. Não um barulho, era mais sutil. A sensação de que o silêncio não era vazio, era atento, como se algo estivesse esperando eu parar de me mexer para começar. Ignorei. Pessoas sentem isso o tempo todo em lugares novos. O problema foi quando a casa começou a responder. Na terceira noite, sentei no sofá e falei em voz alta, quase como brincadeira, que o lugar precisava de música. No instante seguinte, o rádio antigo da cozinha ligou sozinho. Não foi um chiado aleatório, foi uma estação clara, volume baixo, exatamente como alguém faria se estivesse tentando não chamar atenção. Fiquei parado, observando. Esperei algum curto-circuito, alguma explicação simples. Nada aconteceu depois disso. O rádio permaneceu ligado, como se sempre tivesse estado assim. Desliguei. Fui dormir. Mas algo dentro de mim já sabia que aquilo não tinha sido coincidência. Com o passar dos dias, percebi um padrão inquietante. A casa não se manifestava de forma agressiva. Ela se ajustava. Se eu deixava uma luz acesa, no dia seguinte encontrava lâmpadas queimadas apenas naquele cômodo. Se eu evitava um corredor, o piso dele parava de ranger. Se eu falava sozinho, reclamando do frio, as janelas amanheciam fechadas, mesmo que eu tivesse certeza de tê-las deixado abertas. Não era ajuda, era aprendizado. Comecei a sentir que meus hábitos estavam sendo observados, armazenados, organizados. A casa sabia quando eu acordava, sabia quanto tempo eu demorava no banho, sabia quando eu estava cansado demais para prestar atenção em detalhes. E foi exatamente nesses momentos que ela se aproximou mais. A primeira vez que eu ouvi algo parecido com uma voz, pensei que fosse imaginação. Não vinha de um ponto específico, não ecoava, não vibrava o ar. Era como se surgisse diretamente dentro do espaço, ocupando o silêncio. Não dizia palavras completas, eram fragmentos, sons que imitavam intenção, como alguém tentando lembrar como se fala. Não senti medo imediato, senti curiosidade, e isso quase me custou tudo. Passei a conversar com a casa, não porque acreditava que ela me entendia, mas porque percebi que quando falava, o ambiente ficava mais estável, menos pesado, como se aquilo gostasse de ser reconhecido. Comecei a comentar sobre o dia, sobre coisas banais, nunca fiz perguntas, nunca pedi nada. Mesmo assim, as respostas vinham. Quando eu dizia estar cansado, as portas paravam de bater com o vento. Quando eu mencionava um barulho que me incomodava, ele desaparecia. Quando eu reclamava do escuro, alguma lâmpada queimada voltava a funcionar. A casa não queria me assustar. Ela queria me manter ali. Foi então que percebi a mudança mais perigosa. A casa começou a antecipar meus pensamentos. Eu pensava em levantar, e a cadeira rangia como se alguém também se mexesse. Pensava em ir para outro cômodo, e o corredor parecia se iluminar de forma diferente, quase convidativa. Não era controle, era alinhamento.
Uma noite, parei diante do espelho do banheiro e senti algo errado. Meu reflexo demorou uma fração de segundo a acompanhar meus movimentos. Não era atraso físico, era escolha, como se ele precisasse decidir se iria ou não imitar. Quando finalmente sorriu, não senti que aquele sorriso me pertencia. Era uma cópia imperfeita, testando limites. A casa estava usando minha imagem para aprender o que eu era. Tentei sair no dia seguinte, arrumei minhas coisas às pressas, com uma sensação constante de estar sendo observado. Ao abrir a porta da frente, percebi que a rua parecia diferente, não fisicamente, mas distante, como se estivesse mais longe do que deveria. Dei alguns passos e senti um desconforto estranho, como se estivesse me afastando de algo que não aceitasse ser abandonado. Voltei para dentro. Convenci a mim mesmo que precisava apenas descansar mais uma noite antes de ir embora. Essa foi a decisão que selou tudo. Naquela madrugada, acordei com a certeza de que não estava sozinho no quarto. Não ouvi passos, não vi sombras. Era pior. O ar estava ocupado. Havia uma presença distribuída por todos os cantos, não concentrada em um corpo, mas espalhada pelas paredes, pelo teto, pelo chão, como se a casa inteira estivesse acordada. A voz finalmente se formou. Clara, baixa, familiar. Ela não disse meu nome imediatamente. Primeiro repetiu palavras que eu costumava usar, expressões minhas, reclamações, pensamentos que eu nunca tinha dito em voz alta. A cada frase, o tom ficava mais preciso, mais humano, até que, sem esforço algum, ela falou meu nome da forma exata que só alguém próximo saberia pronunciar. Não senti medo imediato, senti curiosidade, e isso quase me custou tudo. Passei a conversar com a casa, não porque acreditava que ela me entendia, mas porque percebi que quando falava, o ambiente ficava mais estável, menos pesado, como se aquilo gostasse de ser reconhecido. Comecei a comentar sobre o dia, sobre coisas banais. Nunca fiz perguntas, nunca pedi nada. Mesmo assim, as respostas vinham. Quando eu dizia estar cansado, as portas paravam de bater com o vento. Quando eu mencionava um barulho que me incomodava, ele desaparecia. Quando eu reclamava do escuro, alguma lâmpada queimada voltava a funcionar. A casa não queria me assustar. Ela queria me manter ali. Foi então que percebi a mudança mais perigosa. A casa começou a antecipar meus pensamentos. Eu pensava em levantar, e a cadeira rangia como se alguém também se mexesse. Pensava em ir para outro cômodo, e o corredor parecia se iluminar de forma diferente, quase convidativa. Não era controle, era alinhamento. Uma noite parei diante do espelho do banheiro e senti algo errado. Meu reflexo demorou uma fração de segundo a acompanhar meus movimentos. Não era atraso físico, era escolha, como se ele precisasse decidir se iria ou não imitar. Quando finalmente sorriu, não senti que aquele sorriso me pertencia. Era uma cópia imperfeita, testando limites. A casa estava usando minha imagem para aprender o que eu era. Tentei sair no dia seguinte, arrumei minhas coisas às pressas, com uma sensação constante de estar sendo observado. Ao abrir a porta da frente, percebi que a rua parecia diferente, não fisicamente, mas distante, como se estivesse mais longe do que deveria. Dei alguns passos e senti um desconforto estranho, como se estivesse me afastando de algo que não aceitasse ser abandonado. Voltei para dentro. Convenci a mim mesmo que precisava apenas descansar mais uma noite antes de ir embora. Essa foi a decisão que selou tudo. Naquela madrugada, acordei com a certeza de que não estava sozinho no quarto. Não ouvi passos, não vi sombras. Era pior. O ar estava ocupado. Havia uma presença distribuída por todos os cantos, não concentrada em um corpo, mas espalhada pelas paredes, pelo teto, pelo chão, como se a casa inteira estivesse acordada. A voz finalmente se formou. Clara, baixa, familiar. Ela não disse meu nome imediatamente. Primeiro repetiu palavras que eu costumava usar, expressões minhas, reclamações, pensamentos que eu nunca tinha dito em voz alta. A cada frase, o tom ficava mais preciso, mais humano.
até que, sem esforço algum, ela falou o meu nome da forma exata que só alguém próximo saberia pronunciar. Não senti medo imediato, senti curiosidade, e isso quase me custou tudo. Passei a conversar com a casa, não porque acreditava que ela me entendia, mas porque percebi que quando falava, o ambiente ficava mais estável, menos pesado, como se aquilo gostasse de ser reconhecido. Comecei a comentar sobre o dia, sobre coisas banais, nunca fiz perguntas, nunca pedi nada. Mesmo assim, as respostas vinham. Quando eu dizia estar cansado, as portas paravam de bater com o vento. Quando eu mencionava um barulho que me incomodava, ele desaparecia. Quando eu reclamava do escuro, alguma lâmpada queimada voltava a funcionar. A casa não queria me assustar, ela queria me manter ali. Foi então que percebi a mudança mais